Olá, queridos colegas, tudo bem? Estamos aqui juntos mais uma vez, eu, professor Diego Feitosa, você aí se preparando para o seu concurso e eu tenho certeza que você vai passar, que você vai conseguir o seu objetivo, seja alcançando o seu emprego público ou seja conseguindo passar de vez no seu certame que tanto deseja. Então, hoje nós vamos ter aula sobre sistema endócrino, continuando o nosso bloco de fisiologia e já quase terminando, faltando só endócrino mesmo e depois sistema reprodutor, beleza? Então vamos lá, sem mais conversas, direto para a nossa tela inicial. Tá aqui, ó, sistema endócrino. Logo de imediato, logo de início, eu coloco aqui para vocês um grande resumo sobre quais são as principais glândulas do nosso organismo, beleza? Começando lá de cima, lá do cérebro, a gente tem uma região chamada de hipotálamo, que se trata de uma neuroglândula. É uma região do cérebro que produz hormônios, mas que também é responsável por concatenar algumas ideias e interpretar algumas informações. Próximo ali do hipotálamo, nós temos a região da glândula pineal, ou também de epífise, chamada de epífise. É uma glândula que controla o ciclo circadiano, controla a quantidade de hormônio melatonina, que é produzido de acordo com a luminosidade do ambiente. Depois a gente tem a hipófise, que é a mãe de todas as glândulas, que a gente vai falar bastante dela já já. Mais abaixo no pescoço, glândula tireoide, depois glândulas paratireoides. Mais embaixo, próximo ao coração, na região do mediastino, o timo, que é uma glândula que ela vai degenerando conforme vai passando a idade, e na fase adulta você quase não tem mais ela, na verdade não tem. Nós temos depois glândulas adrenais, que ficam em cima dos rins, produzem muitos hormônios importantes também. A gente tem o pâncreas, ok? Temos os ovários e os testículos. Todas essas são as glândulas mais famosas e importantes para a gente. As outras que eu vou marcar agora de verde para vocês, na verdade, são órgãos que acabam funcionando como glândulas também. Tipo o rim, tipo o estômago, o fígado, o coração, o intestino delgado. Volta para mim. São regiões que produzem determinada quantidade de hormônio e que até ajudam também no seu metabolismo, mas não são especificamente uma glândula ou são glândulas disponíveis para só produzir hormônio, como é o caso das primeiras que eu marquei para vocês. Tudo bem? Bom, antes de eu continuar nesse assunto, é importante você saber o que é ou do que se trata o mecanismo de feedback, porque é dessa forma que os hormônios funcionarão. Quando você tem algum hormônio sendo lançado na corrente sanguínea, esse hormônio ele tem sempre uma célula-alvo ou um órgão-alvo, algum lugar que ele vai em direção e nós teremos lá um receptor que esse hormônio se liga para dar continuidade ou para dar início a uma resposta àquela função. Bom, o importante é que você saiba que quando esse hormônio ele chega no órgão-alvo, na célula-alvo, ele vai ser recebido e para que ele possa parar de funcionar, parar aquele estímulo, ou haverá alguma enzima que quebrará aquele hormônio, ou a glândula que o emitiu parará de produzir esse hormônio para que aos poucos esse estímulo vá diminuindo. Então isso é bem diferente do que a gente andou vendo atrás, como era o sistema nervoso. O sistema nervoso ele é movimentado, ele é trabalhado a partir da transmissão de impulsos nervosos. Então, acontece no sistema nervoso algumas respostas muito rápidas, que começam muito rápido e terminam muito rápido, diferente do sistema endócrino, que são respostas mais lentas, mais graduais e que duram um certo tempo a mais. Feedback positivo é quando um hormônio estimula algum órgão e esse órgão acaba por estimular de volta esse hormônio. Feedback negativo é quando um hormônio estimula algum órgão ou alguma célula específica e aí substâncias produzidas por essa célula ou órgão acabam diminuindo a ação daquele hormônio. Normalmente, os feedbacks negativos são os mais encontrados no nosso corpo. A gente tem, dessa forma, esses feedbacks negativos controlando o nosso metabolismo. Quer ver um feedback negativo bem simplório para você entender? Se você está com sede e você vai até a cozinha e pega uma boa caneca do Estratégia e bebe água. Olha só. Que delícia. Essa água, ela vai inibir a sua sede. Ela vai fazer o hipotálamo reduzir
a intensidade da transmissão dos impulsos nervosos que te indicam que você está com sede. Isso é um feedback negativo, beleza? Agora, se você vai lá e bebe uma água que alguém te sacaneou e colocaram sal na sua água salgada, então agora você vai ter água salgada entrando em você. Ou seja, você vai ter um feedback positivo, porque a água salgada dá mais sede. Então a sede que estimulou, né, você beber água, você bebeu água, mas era salgada, e aí você acaba ficando com mais sede. Então, olha só, potencializou a ação inicial, potencializou o motivo inicial. Isso é um feedback positivo, beleza? Muito bom. Só mais um detalhe importante. Receptores, eles podem ser proteicos, e normalmente os receptores proteicos, eles ficam do lado de fora das células. Ou esses receptores, quer dizer, na verdade eles sempre são proteicos, tá? Mas é que o hormônio proteico, ele vai se ligar a um receptor que está do lado de fora da célula. Agora, se o hormônio for lipídico, esse hormônio pode acabar atravessando a membrana da célula e encontra um receptor proteico também, só que lá dentro da sua célula. E isso é bem diferente, já que esse hormônio teve livre acesso à sua célula. O cortisol é um hormônio muito complexo, justamente porque ele consegue entrar na sua célula, ele consegue até entrar no seu material, no seu núcleo e atuar lá no seu material genético. A gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouquinho. Tá bom? Então vamos voltar para o slide. A gente tem aqui então uma amostra de quais são esses hormônios, e quais são essas glândulas, para que aqui a gente comece a falar dos hormônios. Bom, primeiro, essa glândula que está na sua direita. Essa parte da frente dela é chamada de adenohipófise. É a região que é a anterior dessa glândula, adenohipófise. Ah, essa daqui, ó, que eu estou marcando para você. Essa parte daqui. A região de trás dessa glândula, ela é chamada de neurohipófise. Cada uma terá uma função diferente. A adenohipófise produz TSH. Produz esse outro hormônio aqui, a CTH. Produz esse e também produz esse último daqui de baixo, a prolactina. A neurohipófise não produz, não, mas libera ocitocina e libera ADH. Então, essa é a primeira diferença que eu quero que você saiba. Volta aqui para mim. A neurohipófise, ela está ligada diretamente com o hipotálamo, assim como a adenohipófise se encontra, lá no meio do seu cérebro, do seu encéfalo. Mas a neurohipófise só recebe hormônios que são produzidos no hipotálamo. E aí, além disso que eu acabei de falar, o que você tem que saber sobre essa glândula? Que ela é responsável por controlar outras glândulas. Ela é responsável por controlar a tireoide, por controlar a adrenal, por controlar as glândulas mamárias, tudo bem? Então vamos ver quais são os hormônios que ela produz, que ela vai atuar dessa forma. Vamos lá no slide? Vou começar com os de cima, tá? Na ordem aí. Neurohipófise, a gente tem a ocitocina. Para que serve a ocitocina, Feitosa? Tá escrito aqui, ó. Contrações uterinas. É o hormônio que vai ser liberado na hora do parto, para ajudar a mãe a ter o bebê. Já que faz contração também no leite, quer dizer, nas glândulas mamárias, ajuda a ejeção do leite. Por isso que bebês, quando choram, a mãe acaba liberando leite sem querer. Ela vai ejetando leite por conta da ocitocina. É chamado de hormônio do amor porque é liberado em momentos de prazer, então chamado também de hormônio do amor. ADH é o hormônio que aumenta a reabsorção de água nos túbulos renais. É o hormônio que vai ser responsável por reduzir a formação de urina no seu corpo, muito liberado em momentos de calor, quando você tem perda de água por suor. Continuando, o TSH estimula a tireoide, ou seja, é um hormônio que vai lá no pescoço fazer a tireoide produzir os seus hormônios. A CTH estimula as adrenais. FSH e LH são os gonadotróficos, são os hormônios que vão estimular o seu testículo menino e o seu ovário menina. GH é o growth hormone, ou seja, o hormônio do crescimento. E aí a prolactina é o hormônio da produção de leite, beleza? Volta para mim. O hormônio da produção de leite, ele fica inibido nos seres humanos do sexo masculino. Justamente por isso que homens não produzem leite nas suas glândulas mamárias. E aí as fêmeas produzem sempre no momento em que esse hormônio é estimulado e é liberado. Isso acontece durante a gravidez e após a gravidez, no período que a mulher está lactante. Ok? Bom, então assim, antes de eu continuar, entenda aí
que a hipófise, ela é uma mega glândula que produz um monte de hormônio e você vai ter que saber esses hormônios. Na sua prova pode cair alguma coisa relacionada com esses hormônios. Pouco provável que perguntem especificamente de cada um, sabe? Mas é importante você saber o que eles fazem de uma forma geral para que você possa mandar bem na sua prova, tá bom? Então vamos lá para a tireoide, na sequência. No pescoço da pessoa, bem no meio, tá? A gente tem uma glândula que fica aí naquela parte do gogó, sabe? É essa daqui, ó, que eu tô marcando. Essa daqui é a tireoide. Ela produz T3, ela produz T4. E ela ainda produz um outro hormônio, tá aqui embaixo, ó. Calcitonina. São 3 hormônios, olha aí, muito importante ela. E antes de eu continuar falando dela, tem essas outras glândulas pequenininhas, essas bolinhas aqui, ó, que são as paratireoides, que também produzem um hormônio diferente, que é o paratormônio. Agora sim, 4 hormônios para a gente falar. Volta para mim. T3 e T4 são hormônios que controlam teu corpo inteiro. São hormônios que controlam seu metabolismo. Se você tem esses 2 hormônios aumentados, você é uma pessoa elétrica, você é uma pessoa agitada, que sua por qualquer coisa, que emagrece muito rápido, que tem dificuldade de engordar. Beleza? Muito desses hormônios, alto metabolismo. Se você tem baixo T3 e T4, você é uma pessoa mais lenta, uma pessoa que come e demora a digerir, uma pessoa que tem muito sono, uma pessoa que tem até, se for uma situação de patologia, uma situação chamada de marasmo biológico, tá? Então você tem um problema que tem que ser tratado. Na verdade, os 2 extremos são ruins. Quando você tem muito, você é um indivíduo que tem hipertiroidismo. Quando você tem pouco, você é um indivíduo que tem hipotiroidismo. A gente tem até o nosso querido camisa 9, o eterno e último camisa 9 grande dessa seleção brasileira, Ronaldo Fenômeno. Ele disse, né, que ficou gordinho daquele jeito, justamente porque ele tem hipotiroidismo. Se é verdade ou não, se é churrasco ou não, só ele que sabe. A verdade é que ele realmente aumentou um pouco seu peso corporal. E pode ter sido, sim, causado por hipotiroidismo. Até porque existem vários tipos de hipotiroidismo, beleza? Existem alguns que são até autoimunes, mas isso aí a gente não vai tratar aqui nesse momento agora. T3 e T4, hormônios importantes, e um detalhe, aí que entra a sua prova. Esses 2 hormônios são produzidos graças à presença de uma matéria-prima que a gente adquire da nossa alimentação, que é o iodo. T3, o nome T3 é porque é triiodotironina. É um hormônio que tem 3 átomos de iodo na sua composição. E o T4, tiroxina ou tetraiodotironina, que é um hormônio que tem 4 átomos de iodo na sua composição. Então, para fazer esses hormônios, tem que ter iodo. Se você não come iodo, se você não respira iodo, você é um indivíduo que pode ter falta desses hormônios. E aí você vai ter um aumento da sua glândula, que na medicina é chamado de bócio. Como em muitos locais era comum esse bócio aparecer nas pessoas, chamavam-se essas regiões ou essa doença de bócio endêmico. Um bócio que acomete alguns indivíduos de determinada localidade. Normalmente eram localidades afastadas do mar. Para resolver esse problema, qual foi a determinação que foi dada pelas agências de saúde? Que o sal de cozinha fosse iodado, porque todo lugar chega sal de cozinha. Já existe uma cadeia de transportes que leva sal de cozinha para tudo quanto é lado. Então, dessa forma, a gente teve toda a população sendo coberta com iodo. Beleza? Muito bom. Mas ainda falei de um terceiro, na verdade, hormônio que é produzido na tireoide, que é a calcitonina. Calcitonina, olha o nome, calcitonina. Qual é o mineral que você acha que ela trabalha? É com cálcio. A calcitonina é o hormônio que estimula a calcificação dos seus ossos. Você adulto precisa de uma constante calcificação porque você tem uma constante descalcificação. Para que esse equilíbrio fique perfeito e você não tenha mais descalcificação e menos calcificação, dessa forma gerando osteoporose, você precisa que esse hormônio calcitonina esteja atuando, que esteja aumentado. Então você precisa dele funcionando bem. Então, calcitonina, a função é calcificar os ossos. Mas quem é ou se existe algum hormônio que tira cálcio do osso? Sim, existe. É o 4º hormônio que eu citei para vocês, que é o paratormônio, produzido na paratireoide. Ele também pode ser abreviado, chamado de PTH.
Esse hormônio ele tem a função de retirar cálcio do osso. Se você lembrar, lá na aula de tecido muscular, eu falei para você que a gente precisa de cálcio na corrente sanguínea para que a gente faça contração muscular, para que a gente faça coagulação sanguínea, que eu falei na aula de tecido sanguíneo. Ou seja, você tem que ter o paratormônio funcionando também para tirar um pouco de cálcio do seu osso se você não estiver ingerindo cálcio de uma forma ideal. Então, qual seria o ideal mesmo de saúde para você? Ingerir uma quantidade certa de cálcio, tomar banhos de sol regulares para fazer com que sua vitamina D fique ativada. Isso vai ajudar a absorver mais cálcio. E aí o seu paratormônio e a sua calcitonina estariam equilibrados. Você estaria saudável. Só que a gente sabe que a vida não é sempre assim. Você tem dificuldade de pegar um sol, você tem dificuldade de comer alimentos que sejam ricos em cálcio, e isso pode gerar problemas para você, tá bom? Então, esses 4 hormônios, na verdade, 4 hormônios que a gente produz aqui na região do pescoço, que são muito importantes, sendo que o paratormônio, ele é antagônico à calcitonina. Foi? Vamos para o slide. Sequência, olha quem está aí no nosso slide, o pâncreas. Cara, o pâncreas é um hormônio muito, muito, muito importante. É um órgão muito importante. Ele produz a insulina, que é um hormônio, produz o glucagon, outro hormônio. Ainda tem um terceiro que não está aqui, a somatostatina. E a gente vai falar aqui nesse slide de diabetes. Antes de eu começar a falar de diabetes, olha para o pâncreas, eu fiz um corte nele, ele é esticadinho assim, e estou mostrando o corte transversal dele. Nesse corte transversal, veja você, existem regiões mais escurinhas aqui, ó, tá vendo? Com umas células mais vermelhinhas e umas mais rosinhas aí do lado. E ainda tem essa região verdinha que você tá vendo aí. Bom, volta aqui rapidinho. Essa região toda do meio é chamada de ilhota de Langerhans. São várias ilhotas que existem, então são chamadas de ilhotas de Langerhans. Mas atualmente a gente vem mudando os nomes, tá? Então na sua prova pode aparecer com o nome de ilhota pancreática. Existem 3 tipos de células aí nessa ilhota. Células alfa, células beta e células delta. Vamos ficar só com as 2 primeiras, que é o que a gente vai encontrar nos concursos mesmo. Células alfa e células beta são responsáveis por produzir os 2 hormônios que eu citei, insulina e glucagon. Só que você vai ter que saber qual é que produz qual. Por isso, eu gravei o nome de uma amiga minha, Gabi. Gabi. G-A-B-I. G de glucagon, A de alfa. Então, glucagon na célula alfa. E na célula beta, a insulina. Gabi. Pegou a ideia? Então, grava desse jeito. Glucagon na célula alfa e insulina na célula beta. Show de bola, muito bom. Tá, Feitosa, mas e daí? O que a insulina faz e o que o glucagon faz? Olha para o slide, vamos para o slide. Eu vou botar aqui assim do ladinho, olha, insulina, puxei uma seta, e vou botar aqui a insulina. É um hormônio hipoglicemiante. Hipoglicemiante. E glucagon, vou botar aqui do lado. O glucagon é um hormônio hiperglicemiante. Hiperglicemiante. E vou aproveitar para fazer uns desenhos aqui para vocês. Estou fazendo uma membrana plasmática bonitinha. Estou fazendo um transportador de glicose nessa membrana plasmática. Tudo bem? Vou até pintar ele aqui, ó. Pintei ele. Vou botar a insulina do lado de fora chegando. Esse verdinho que eu acabei de fazer é a insulina. É o hormônio insulina, tá? E vou colocar um receptor bonitinho aqui, ó, perfeito para a insulina. E ainda vou botar uma portinha nesse canal aqui, assim, ó. Uma portinha desse jeito aqui. Do lado de fora eu vou botar a glicose. Vai acompanhando o desenho comigo, ó. O quadradinho aqui, beleza? O cubinho aqui é a glicose. Acabei de fazer uma glicose para você aqui. Vou escrever o nome glicose, que é para você saber que diabo é isso que eu estou fazendo. Gente, eu tenho aqui 3 personagens importantes, tá? Volta aqui para mim que eu vou explicar o que está acontecendo. Quando você acaba de comer, e principalmente se você come carboidrato, o seu carboidrato vai ser digerido no seu corpo, dentro do seu tubo digestório, que você já estudou isso comigo, e aí você vai ter glicose sendo formada no seu intestino. Essa glicose vai ser absorvida no seu jejum no ilho e vai para o seu sangue. Ótimo, você está numa situação de pós-prandial. Você tem bastante glicose rodando pelo seu corpo, dependendo da comida que você comeu, obviamente.
tá? Essa glicose não pode ficar no seu sangue, rodando de uma hora para outra assim, à toa. Não pode. Por que ela não pode ficar rodando? Porque se ela ficar rodando no seu sangue, você terá pouca glicose na sua célula. E aonde essa glicose tem que estar não é no seu sangue, é dentro da célula. Porque dentro da célula, ela pode passar por aquele processo que a gente já estudou também, de respiração celular, de quebra da glicose, ciclo de Krebs, etc., e vai gerar energia para você. Então, quando ela estiver no seu sangue, a gente diz que a glicemia está alta, que a quantidade de glicose no seu sangue está alta. Ou, pelo menos, tem uma certa quantidade lá. Quando você tem glicose saindo do sangue, a glicemia está baixando. A insulina, como eu disse ali em cima, é um hormônio hipoglicemiante, ou seja, é um hormônio que diminui a quantidade de glicose que você tem no sangue. Quando a insulina chega, ela se liga no seu receptor e essa ligação faz o canal de glicose chamado canal GLUT4 se abrir. Aí a glicose entra, show de bola, você fica de boa, tranquilo. Problemas que podem acontecer com isso? Você nasceu com uma doença que as células beta são destruídas. Então você não tem glicose, ou desculpa, não tem insulina disponível no seu corpo. Você come um chocolate, você come um macarrão, você come um arroz, você come uma batata e a glicose fica rodando no seu sangue, rodando, ela não entra na sua célula, isso é um problema. Você vai ter dificuldade de formação de energia, vai estar fraco, vai estar cansado, com sono o tempo inteiro e o pior, a sua glicemia está muito alta, o seu sangue está grosso, você tem dificuldade de circulação, tem possibilidade de gangrena, enfim. É um problema grave. Você tem diabetes do tipo 1, porque você é insulino dependente. Você é um indivíduo que não produz insulina. Você vai ter que injetar insulina no seu corpo sempre antes de você comer alguma comida rica em carboidrato. Antes do seu café da manhã, antes do seu almoço, seja lá qual for a alimentação ou qual for a refeição que você vai fazer. Mas tem solução, né? Não tem cura, mas tem solução. Segundo problema, você é uma pessoa já mais velha, você é uma pessoa que comeu muita glicose durante sua vida inteira, você está com uma circunferência abdominal muito grande, você tem uma grande quantidade de tecido adiposo e você produz um hormônio chamado de leptina no seu tecido adiposo. Esse hormônio, ele diminui a sensibilidade do receptor de glicose, do receptor de insulina, à insulina. Então você tinha tudo para ficar tudo ok, tudo normal. Mas por causa dos seus desvarios, acontece que aquela insulina não consegue se conectar no seu receptor. Então a glicose também continua rodando fora. Nesse caso, não adianta o indivíduo tomar insulina, porque ele já tem insulina, o problema dele é no receptor. Essa diabetes é chamada de diabetes do tipo 2. Na verdade, tanto a do tipo 1 quanto a do tipo 2 são chamadas de diabetes mellitus, do tipo 1 e do tipo 2. Ainda existe uma outra chamada de diabetes insípidos que nada tem a ver com glicose, tem a ver com o hormônio ADH que a gente falou lá atrás ainda agora. Ou seja, queridos, é importante que você saiba, domine quais são os fatores que causam a diabetes, porque é uma doença muito recorrente e que pode aparecer na sua prova, tá bom? Então, por isso que a gente falou sobre isso. Agora, para finalizar, o glucagon. Quem é e o que ele faz? É o hormônio antagônico da insulina. Quando você está muito tempo sem comer, sei lá, 10 horas, 11 horas, 12 horas, 16 horas, ou até antes disso mesmo, até 4 horas, já 3, 4, você já começa a produzir glucagon. O glucagon ele é liberado na corrente sanguínea e ele, como a gente viu lá agora no slide, ele é hiperglicemiante. Ele é um hormônio que vai estimular a produção, a liberação de glicose para o seu sangue. Para quê e da onde? A gente tem 2 lugares que a gente guarda a glicose, que a gente estoca a glicose. Ou no músculo, nas nossas células musculares, ou no nosso fígado. Ela fica guardada na forma de glicogênio, já que somos animais, tudo bem? Então, quando você produz glucagon, esse glucagon vai até o fígado, vai até os músculos e faz essa glicose ser liberada. Isso é bom para, por exemplo, o cérebro. Coitado, estava sem glicose, você estava tonta, você estava meio lenta, e aí de repente você toma um choque de glucagon, o glucagon joga a glicose para o sangue, a glicose sobe para a cabeça e te deixa acordada. Por isso que no jejum você consegue manter-se funcionando perfeitamente, mesmo que não tenha comido nenhuma glicose. É claro que isso tem um limite, né? Vai chegar um momento que não vai ter mais glicose disponível, vai ter muito pouca glicose e o seu cérebro, que é um órgão muito gastão, não conseguirá mais se manter funcionando com aquela quantidade de glicose. Aí vem o shutdown, né? O seu cérebro
apaga, desliga o disjuntor e você cai desmaiada porque estava faltando glicose. E aí a sua avó já dizia, saco vazio não fica em pé. É exatamente o resumo dessa parte da aula. É um ditado da sua avó, tá bom? Vamos lá para o slide. Você viu aí as duas ou os dois hormônios do pâncreas e agora a gente chega nas suprarrenais. Esse daí. Nas suprarrenais, a gente tem a região do córtex, deixa eu pegar minha caneta vermelha, e a região da medula. A região do córtex é a região da berolinha, da bordinha daquela glândula. Seria aqui onde eu estou pintando de vermelho, tá bom? A glândula é esse chapéuzinho aí que tem em cima do rim. E a medula, olha só, estou pintando de vermelho maior aqui agora dentro, é a parte do meio daquela glândula. No meio da glândula, ou seja, na medula, pegou a referência? Meio medula, a gente produz adrenalina e a gente produz noradrenalina. Vamos direto para essa. A adrenalina, o que ela faz? Te prepara para luta e fuga. A gente já viu isso no sistema nervoso. Né? Acelera o ritmo cardíaco, faz vasoconstrição periférica, prepara para pancadaria, e aí você vai ter uma resposta rápida de vários órgãos. Noradrenalina, ela mantém a pressão sanguínea constante. Então, é um hormônio também produzido ali, muito importante para a gente. Agora, lá em cima, no córtex, na berolinha da glândula, tem dois hormônios que eu quero chamar a atenção aqui, ó, aldosterona e cortisol. Volta para mim. A aldosterona é um hormônio que controla a quantidade de sódio no seu sangue. Quando você libera aldosterona aqui no rim, no próprio rim, nos néfrons, a aldosterona tem ligantes, tem receptores. E aí, a aldosterona vai fazer com que o sódio que estava indo para a sua urina, ele seja puxado de volta para o seu sangue. Numa compensação, a gente secreta potássio para conseguir fazer essa comparação. Só que o sódio ele tem uma camada de solvatação muito grande. Quando o sódio é puxado, o íon sódio, ele é puxado, muita água vem junto com ele. Pegou a ideia? Muita água vem junto com o sódio. Quando essa água vem junto com o sódio, aí você tem o aumento do volume do sangue. A gente chama isso de volemia, aumento da volemia. Show de bola. Você consegue assim até controlar a sua pressão arterial. Essa é a função da aldosterona. E o cortisol? O cortisol. Meu camarada, o cortisol é o hormônio mais antagônico, mais paradoxal do universo. Para a gente não ficar aqui só falando de cortisol, eu vou ajudar você da seguinte forma. É o hormônio do estresse. Tá estressado? Tá liberando cortisol. Tá liberando cortisol. Esse hormônio, ele prepara o seu corpo para o estresse. Ele é um hormônio hiperglicemiante, por exemplo. Ele vai jogar mais glicose na sua corrente sanguínea. Ele é um hormônio que é anti-inflamatório. Ele diminui a atuação no seu sistema imune, até para poder guardar energia para que você resolva ter o estresse, seja lá qual for. Agora, o problema é quando você se mantém estressado, quando você está numa situação de estresse crônico, que você não consegue controlar suas energias. E aí eu te falo, né? É importante demais você ter essa capacidade de gerenciamento de energia para você conseguir desenvolver até aqui no concurso que você está fazendo. E aí, desse jeito, se você tem um estresse crônico, esse hormônio ele tem ações antagônicas àquela que eu falei. Ele faz o seu corpo começar a guardar mais gordura, quer dizer, guardar mais glicose, que aí vira gordura. Porque dessa forma, você consegue se preparar para resolver esse problema, que é um problema que não para, que nunca se resolve. Então, o seu corpo meio que fala assim, olha, esse estresse é muito intenso, vamos guardar comida aqui, que é para poder fazer esse cara resolver esse problema depois. É por isso que você engorda quando está estressado demais. Ou quando está constantemente estressado. Pegou a ideia? Outra característica também, você tem problemas de imunidade. Sua imunidade fica baixa quando você está estressado, porque ele é um hormônio anti-inflamatório. Ele é tão interessante como um anti-inflamatório que os médicos usam ele como tratamento. Se você está com uma alergia na pele, é normal ele te passar uma pomada com cortisol, que aí você passa na pele e diminui a ação do seu sistema imunológico e diminui aquela alergia. Por exemplo, eu tive um problema grave recentemente, eu tive o rosto paralisado, uma história longa aí que não vale a pena falar aqui agora, mas eu tomei cortisol pra caramba, para poder desinflamar, na verdade não desinflamar, né, mas para poder diminuir a ação do meu sistema imunológico naquela região que eu estava com o nervo inflamado. Enfim, então ele acaba atuando dessa forma também.
Tudo bem? Vamos voltar para o slide. Depois das suprarrenais, a gente chega nas gônadas. Estamos quase acabando a aula de hoje, hein? Nas gônadas, nós temos os testículos, né, como sendo uma das gônadas, e os ovários, como sendo outra delas. O testículo produz um hormônio. Que hormônio é esse, Feitosa? Testosterona. E o ovário produz outros dois hormônios, que são a progesterona e o estrogênio. São chamados, olha aqui minha chave, de hormônios sexuais. Pode voltar para mim? Qual é a função de cada um? Testosterona é um hormônio que é produzido no menino quando ele se encontra na puberdade. A função é promover o aparecimento dos caracteres sexuais secundários. Vou ensinar isso. Caracteres sexuais primários são os caracteres sexuais que são formados lá na embriogênese. É o pênis do garoto, é o testículo do garoto, são os canais deferentes que ele tem, enfim. Essas são as características primárias que surgem na embriogênese. As secundárias surgem na puberdade, que são o aumento desse pênis, o aumento da musculatura do garoto, a formação de pelos pubianos em locais específicos, o espessamento das cordas vocais. Quando o menino, né, começa a mudar a carinha ali de menino para pré-adolescente, você já sabe que já está crescendo, está desenvolvendo, é porque ele está produzindo aqueles hormônios sexuais naquele momento. Na menina, a mesma coisa. A progesterona e o estrogênio juntos vão ser responsáveis pelos caracteres sexuais tanto primários quanto secundários. Quando chega na puberdade, eles começam a ser produzidos. O que eu quero que você saiba é que esses hormônios eles são controlados pelo FSH e pelo LH, que são hormônios que vêm da hipófise. E quando chega na puberdade, é que esses hormônios começam de fato a atuar e de fato a modificar as características dessas gônadas. São hormônios gonadotróficos que vêm da hipófise, que estimulam a produção de testosterona no menino e de progesterona e estrogênio na menina. Mas isso é um grande assunto que a gente vai ver somente na próxima aula, que é de sistema reprodutor, em que eu vou explicar para você com mais detalhes como que esses hormônios atuam nas gônadas. É a nossa próxima aula. Eu espero você lá. Beleza? Então, um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.